Eu quero ser breve e quero embasar a palavra do meu testemunho. Queria que vocês abrissem as Bíblias aí no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Esses são dois versículos que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração como base do testemunho da minha vida. Um testemunho resumido daquilo que o Senhor fez. Evangelho de João 8, dois versículos muito conhecidos. Quem achou, diga amém. Diz assim na versão da minha Bíblia, o versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esses dois versículos realmente retratam aquilo que o Senhor fez em minha vida antes de eu conhecê-lo. Porque Jesus é a verdade que liberta. Esse é o título do meu testemunho. Jesus, a verdade que liberta. E eu quero dizer nessa noite a você que o mesmo Jesus que operou na minha vida, o mesmo Jesus que me libertou, é o Jesus que foi profetizado no Antigo Testamento. E o mesmo Deus que operava no Antigo Testamento está aqui nesta noite e quer operar também nesta noite. O mesmo Jesus que transformou vidas, como a vida de Davi. O livro de 2 Samuel, capítulo 11 e 12, retrata a experiência que Davi teve. E eu gosto de enfatizar que a Bíblia, ela não esconde as verdades. A Bíblia, ela mostra claramente o pecado dos homens de Deus. E Davi teve sua vida impactada, teve sua vida transformada, mesmo que ele tenha errado. Porque muitos conhecem a Davi somente pelas bênçãos que Davi operou. Mas Davi teve uma trajetória, Davi teve escorregões, e o Senhor operou na vida de Davi. Outro personagem também que me chama a atenção, no capítulo 9 de Atos, outro homem que teve a sua vida transformada, foi Paulo, o apóstolo. Um homem que perseguia a igreja, um homem que matava os cristãos. Esse homem, no caminho de Damasco, ele teve o seu encontro com o Senhor. Ele teve ali a sua vida transformada pelo Senhor. E eu quero te dizer nesta noite, eu não sei em que situação você chegou aqui, eu não sei em que situação você adentrou este local, eu não sei o que você veio aqui para receber de Deus. Eu só sei que você tem algo a receber da parte de Deus. Existe no interior do seu coração uma carência. E eu quero dizer nesta noite que esse Deus que operou na vida de Davi, que operou na vida de Paulo, que operou na minha vida, Ele quer operar na sua vida, em nome de Jesus. Meu nome, para quem não conhece, eu acredito que todos aqui conhecem, meu nome é Joanício Barcelos Rosa. E eu vim de uma família humilde, nasci no interior do estado, no município de Boa Esperança aqui, lado de São Mateus. Nasci na zona rural, onde que meus pais e meus irmãos trabalhavam na lavoura.
até os 4 anos, sem muito entender as coisas, mas vendo ali meus irmãos, pai e mãe trabalhando na lavoura, fomos para o Rio de Janeiro, e de 4 a 7 anos, também lá no Rio de Janeiro, zona rural, vendo, presenciando a família, trabalhando na lavoura, com muito esforço. Fui ensinado na doutrina católica, fui muito bem educado pelos meus pais, e hoje tenho a alegria de olhar a minha amada mãe Teresa na plateia, podendo ouvir o seu filho testemunhando algo acerca de Deus. Então, com tantos ensinamentos, eu aprendi também. Aprendi a pegar o gosto pelo trabalho. E nos primeiros anos de vida, 7, 8, 9, 10 anos, eu já corri atrás para arranjar o dinheiro, e não me envergonhava de vender os salgados que eram confeccionados pela minha mãe. Vendia. Não tinha vergonha de sair com a caixa de picolé e vender o picolé na praia. Não tinha vergonha de sair vendendo chup-chup pelo bairro, algodão doce. Todas essas coisas eu fiz porque aprendi a gostar de trabalhar. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui, que nós estamos vivendo uma geração desobediente, uma geração preguiçosa, uma geração que infelizmente é vergonhosa. Se pegar um jovem de repente hoje, colocar uma caixa de picolé para que ele possa vender picolé, ele não vai aceitar, porque é vergonhoso. Nós estamos vivendo uma geração que é o cumprimento daquilo que está lá em 1 Timóteo capítulo 3, estudamos há pouco tempo pelo grupo familiar, que os filhos seriam mais amantes dos prazeres que amantes de Deus. Hoje está mais fácil o dinheiro sujo, o dinheiro fácil. Temos aqui o Rogério, aposentado já, mas já vivenciou tantas ocorrências de jovens presos por causa do dinheiro fácil, porque não querem dar duro para trabalhar. Mas eu glorifico a Deus que eu fui ensinado, eu glorifico a Deus que eu aprendi a gostar de trabalhar para alcançar o meu dinheiro. E o tempo foi passando, os anos foram passando. Aos 13 anos de idade, já trabalhando em uma oficina mecânica, o Senhor me deu a oportunidade de conhecer aquela que é a mulher da minha vida. Eu com 13 anos e ela com 10 anos. Não pense em pedofilia, não pense dessa forma, porque naquela ocasião não existia tanta maldade quanto existe hoje. E encontra-se hoje aqui, não somente ela, mas toda a minha família, exceto um filho, que não se encontra conosco no momento. Mas eu ainda hei de dar um testemunho aqui vitorioso para a glória do Senhor. Mas eu a conheci com 10 anos de idade, e digo a vocês que foi amor à primeira vista. E eu conhecia essa criança, mas o Senhor estava ali me dando o presente da minha vida, o presente que era a mulher que eu iria passar os anos de vida ao lado dela, era a mulher que daria a mim os filhos que tenho hoje, e eu glorifico a Deus por isso.
Então eu com 13 anos e ela com 10 anos, começamos ali. Eu quero dizer aos jovens que namoro, o começo errado de uma vida 2, é uma realidade. Namoro, para muitos aí, é conhecer um ao outro. E foi assim o meu discernimento, e namorando ali com aquela liberdade. Mas eu também, por um outro lado, deixei a simplicidade que eu tinha na minha educação. E ali, aos 13 anos, já trabalhando nesta oficina mecânica, eu comecei a me envolver com pessoas que tinham o hábito de beber bebida alcoólica. E nessa oportunidade, comecei a me envolver com a bebida. Comecei com a cerveja, comecei com um copinho, depois comecei com a metade, depois uma garrafa, depois eu estava enveredado na cachaça. E assim fui me infiltrando no submundo do alcoolismo. Eu quero dizer nessa noite para você que a vida de um viciado, a vida de uma pessoa que se envolve com qualquer substância que altere o humor, que se torna dependente, não é uma vida feliz. Eu aparentava felicidade, mas não era feliz. Eu quero dizer que a pessoa que torna-se um viciado, um dependente, ele perde referências. Ele pede referência na sociedade, ele pede referência no ambiente familiar, e não foi diferente comigo. Os meus familiares viviam em pânico, os meus familiares viviam intercedendo para que eu pudesse abandonar aquela vida de alcoolismo. Mas o homem, ele é tomado por uma cegueira espiritual. E eu glorifico a Deus, que o Senhor, Ele é um Deus que trabalha. Deus tem um propósito na vida do homem. E Deus, Ele trabalha da forma que de repente nós não entendemos. E em meio a toda essa cachaçada, e envolvido com a Andréia, namorando, quando percebemos, ela engravidou-se. E quando veio a gravidez, nós ficamos em pânico, porque nós éramos imaturos. Mas uma referência que eu não perdi foi a referência de gostar de trabalhar. E quando a Andréia engravidou, eu trabalhava, ela já com 16 anos, indo para 17, eu com 20 anos. Havia 3 anos que eu trabalhava em um comércio, uma loja chamada Artes Bahia, ali no centro de Vitória. E Andréia engravidou, e ali o Senhor nos abençoou com uma filha, que demos o nome de Jaximar. O Senhor me deu ali a minha primeira filha, o Senhor dando sinais que Ele queria algo comigo. Mas eu ainda cego, eu ainda muito envolvido com o alcoolismo, com a orgia, dependente, não atentava para essas coisas. Eu quero dizer a você nessa noite, que um abismo chama o outro abismo. Eu quero dizer a você nessa noite, que eu assumi o meu compromisso ali, casei com a Andréia, no papel bonitinho, mas a minha cegueira continuou. E como um abismo chama outro abismo, o adversário das nossas almas me mostrou uma outra coisa. Existem 2 coisas que eu julgo que derrubam o homem:
dinheiro e mulher. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 26. Um abismo chama outro abismo, e o adversário colocou no meu caminho uma mulher. Em Eclesiastes 7, 26 diz assim: conheci coisa mais amarga do que a morte, a mulher. Me desculpe as mulheres nessa noite aqui, não se assustem. Coisa mais amarga do que a morte, a mulher. E eu quero te dar uma notícia, que as mulheres que estão aqui, mulheres de oração, mulheres de intercessão, mulheres usadas por Deus, que vocês intercedam por aquelas mulheres que têm dificuldade nas vestimentas, as mulheres que gostam de se vestirem sensualmente, atraindo a atenção dos homens. Mulheres, cuidado com isso. Conheci coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujos laços e grilhões são redes. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. E eu fui esse cara, o pecador que virei prisioneiro e caí em tentação, e o adultério aconteceu. Mas o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso, e Ele dava sequência ao plano que Ele tinha na minha vida. Com essa questão do adultério, o casamento começou a entrar em crise, porque algum tempo depois, a minha esposa, ela descobriu a situação e deu ruim para o neguinho. Não foi bom. Mas o homem sem Jesus é um homem mentiroso. O homem que não tem Jesus é um homem mentiroso. Um homem que vive no engano. Essa é a grande verdade do homem que não tem Jesus. Mentiroso. E mesmo a minha esposa sabendo, mesmo a minha esposa me apertando, eu negava o fato. Mas o Senhor é a verdade. O Senhor é um Deus que gosta da verdade. O Senhor é um Deus que cumpre na vida do homem aquilo que Ele quer cumprir. E Ele vai cumprir na minha e na sua vida. E a Jaximara havia nascido, e nós nos lembramos que quando a Jaximara nasceu, os médicos constataram que Andréia não poderia mais engravidar, a não ser por um tratamento no útero. Se tiver alguém aqui nessa noite que tem problema de fertilidade, eu quero dizer a você nessa noite que o Deus que faz milagres está aqui. O Senhor, Ele se manifestou. Ele se manifestou na vida de Andréia, porque nesses 8 anos, Jaximara já tinha 8 anos de idade, nós vivíamos a nossa vida conjugal normalmente, sem preservativo, porque os médicos falaram que Andréia não poderia mais engravidar. Mas o plano dele estava traçado para com a minha vida. E quando a Jaximara tinha 8 anos, o Senhor permitiu que Andréia engravidasse novamente. O Senhor é bom. O Senhor
operou o milagre no útero de Andréia. E o Senhor permitiu que ela engravidasse. Nessa oportunidade, 9 meses de gravidez, aí veio ao mundo um menino que Deus, com o plano dele, para resgatar a vida de um homem, e esse homem sou eu, para resgatar a vida de uma família, a minha família. Então Deus permitiu vir ao mundo o filho chamado Maicon. Deus permitiu o nascimento do meu segundo filho, que temos o nome de Maicon. Mas ainda não estava suficiente, porque a crise estava ruim. Um homem descabeçado, um homem sem comprometimento. Mas eu quero dizer a você nesta noite, que aos 4 meses do nascimento de Maicon, Deus operou mais um milagre na minha. E foi aos 4 meses de vida do Maicon, no dia 7 de setembro de 1996, que o Senhor, por misericórdia, o Senhor me visitou na minha casa. 7 de setembro de 1996. Se vocês buscarem no calendário, vocês vão observar que é um dia de sábado. E na casa de biriteiro, o congelador sempre está cheio. E não foi diferente nesse dia 7 de setembro. O congelador estava cheio de cerveja. Mas eu era um homem meio sem noção das coisas. Eu tinha cerveja em casa, eu tinha bebida em casa, mas gostava de beber na rua. E nesse 7 de setembro eu saí cedo. Eu lembro-me que a Andréia mandou buscar as compras no bar para fazer almoço, e eu continuava lá. Mas quando deu à tarde eu fui para minha casa, em companhia de um tio. Esse tio hoje encontra-se com o Senhor Jesus. E eu quero dizer que ele tomou uma latinha de cerveja comigo. Esse tio, posteriormente, eu consegui alcançar para Jesus. Mas nesse dia ele desfrutou comigo de tomar uma cerveja. E depois que ele tomou a cerveja, ele foi para a casa dele. E eu fiquei ali na solidão da minha sala, tomando uma cerveja, quando repentinamente eu comecei a chorar. Repentinamente começou a passar como se fosse uma novela na minha vida. E eu comecei a refletir, porque durante esses 8 anos da Jaximara, trabalhando na Artes Bahia, eu tive a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Eu era um homem que zombava do Evangelho. Eu era um homem que zombava dos cristãos. Mas eu era evangelizado. O Espírito Santo de Deus estava trabalhando sem que eu percebesse. E nesse dia, na solidão ali da minha sala, caí em prantos, porque eu era um homem meio durão. Eu era um homem radical. Eu era um homem que fazia as pessoas chorarem, principalmente a minha esposa, sofredora. Mas naquele momento, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. Naquele momento ali, no dia 7 de setembro de 1996, após essa experiência com o Espírito Santo, porque foi necessário que Deus fizesse desta forma, porque as pessoas me evangelizavam, eu não dava crédito. As pessoas me amavam, me davam conselhos, mas eu não dava crédito. Então o Senhor me visitou na minha casa, para ficar gravado no meu coração essa experiência.
E ali eu abri os meus lábios, chamei Andréia, e a frase que saiu dos meus lábios foi a seguinte: Andréia, pega essa cerveja do congelador, joga toda fora, que a partir de agora eu vou servir ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor estava operando ali o milagre da libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Naquele momento ali, o Espírito Santo de Deus estava entrando no meu coração. Naquele momento ali, eu estava tendo a oportunidade de conhecer o meu Salvador. E eu glorifico a Deus, porque foi um momento único. Foi um momento ali que eu abracei a minha família. O Maicon, com 4 meses, estava ali no berço. A Jaximara estava ali em pé, eu abraçado com a Andréia. E Jaximara, ela simplesmente falou: eu sempre quis, vocês é que não queriam. E eu glorifico a Deus, porque no coração da minha filha já havia uma conversão. Mas o homem durão, o homem carrasco que eu era, ele simplesmente, naquele momento, uma pressão, eu falei: Andréia, você vai comigo também. Olha que homem valentão. No momento mais importante, o homem valentão estava precisando da companhia da esposa, que a esposa fosse com ele. E aí, a frase saiu dos meus lábios: pega essa cerveja, joga fora, que a partir de agora eu vou servir ao Senhor. Eu quero te dizer nessa noite que essa cerveja tem história. Naquele dado momento, eu já mudei a rádio. Eu sintonizei a rádio numa rádio evangélica. Eu sintonizei a rádio na Novo Tempo, porque eu gostava de ouvir um pagode. E ali, naquela mesma noite, já era 6 e pouco, eu convidei 2 primos meus, Wesley e Dindim, para que os familiares que estão aqui. Nessa mesma noite, o Senhor já me usou para falar para esses 2 jovens algo que posteriormente aconteceu. O Senhor já começava a usar a minha vida como vaso nas mãos dele. Mas a cerveja, essa cerveja que eu falei com a Andréia, pega e joga fora, que a partir de agora eu vou servir ao Senhor. Por eu ser um homem cruel, ela ficou meio que com medo. Ela não jogou fora a cerveja. No outro dia, eu acordei renovado, como se nunca tivesse bebido na minha vida. E eu, por convite de uma outra pessoa, que é a minha tia, fui visitar uma denominação. E André levou essa cerveja para o quintal da minha sogra. Eu quero te dizer que as 2 pessoas que beberam essa cerveja, elas hoje fazem parte do grupo familiar de Santa Rita. Elas beberam essa cerveja, mas hoje estão glorificando a Deus. Uma se encontra aqui, a outra não pôde vir, mas a cerveja já estava ungida para a glória do Senhor. E ali eu fui atentar ao convite, aceitei o convite, já estava programado, e eu fui ali a Batista Betel em Santo Torquato, no dia 8 pela manhã, 8 de setembro, e ali na Batista Betel em Santo Torquato, fui à frente, confirmei a minha decisão por Cristo, e depois da reunião lá do culto, que era o entendimento que eu tinha, eu voltei para a casa da minha sogra. Ali comi a boia da sogra, porque aquele rango da sogra maravilhoso, eu desfrutei daquele rango. Mas depois do almoço, eu quero dizer que o Senhor me deu mais uma experiência. Depois do almoço, naquele bairro onde eu convivia ali, existia um boteco. E após o almoço eu falei: vou lá no bar da Dina, que era o nome do bar.
Eu quero dizer que essa senhora, ela me dava conselhos, falando para mim que eu nunca ia ter nada se eu continuasse vivendo a vida que eu vivia. E dono de bar não faz isso com ninguém. Então, eu fui até esse bar, e quando eu cheguei nesse bar, quando eu entrei nesse bar, o Espírito Santo começou a se mover de forma diferente. Aqui não é mais o seu lugar. E eu senti algo diferente, mas entrei. E a Dina, ela perguntou: vai de quê, neguinho? Era o codinome que eu era chamado. E aí o Espírito Santo de Deus: volta que não é mais o seu lugar. Falei: Dina, não vou de nada, agora eu sou evangélico. E aí, nessa experiência, eu saí de dentro daquele bar. O bar que eu estou citando para vocês, a despesa que eu paguei depois que comecei a minha vida, o Senhor foi consertando as coisas. Só nesse boteco eu paguei 150 doses de cachaça e 580 cervejas de consumo. O homem que gasta o seu dinheiro naquilo que não é bom e o suor naquilo que não satisfaz. 150 doses de cachaça e 580 cervejas. Foi essa a minha despesa. Saindo desse bar, já havia no meu coração, na minha mente, porque ao longo dos anos que passei trabalhando na Artes Bahia, o Senhor me deu a oportunidade de estar ali sendo evangelizado. E muitos irmãos oravam por mim. E eu sabia que existia uma igreja chamada Igreja em Vitória. E eu falei com a Andréia: Andréia, vamos na igreja do Maurício. Maurício era o meu ex-patrão, o dono da Artes Bahia. E o Senhor me trouxe na noite do dia 8 de setembro a esse auditório. Quando eu entrei neste local, eu já cheguei para o irmão Alex, uma ferramenta usada pelo Senhor também, que me evangelizou, juntamente com o Maurício, que eu considero meu pai na fé. Me evangelizou por alguns anos ali na Artes Bahia. Uma das primeiras pessoas que eu encontrei ali foi o Alex. Alex, já sou crente. E ali participei da reunião. Na noite desse 8 de setembro, eu tive a oportunidade de ouvir a ministração do nosso cameraman, o Júlio. Júlio pregava nessa noite. E novo convertido é muito bobo. Novo convertido quer aceitar Jesus toda hora. Na hora do apelo, estava eu aqui, juntamente com minha família, recebendo Jesus novamente. Mas eu quero te dizer algo. Aqui eu senti um calor diferente. Aqui eu senti algo diferente. Eu senti um abraço diferente. Porque a maioria dos irmãos aqui intercediam por mim. E os irmãos oravam por mim, jejuavam pela minha vida. E naquela noite eu vim à frente. E aqui, onde que hoje estou dando esse testemunho, eu pude confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas no decorrer da semana, porque ao término desta reunião, eu fui presenteado pelo irmão Júlio com o livro Conhecendo e Vivendo as Igrejas do Novo Testamento a partir da revelação de Deus. E fiz um pacto com o Senhor. O pacto que eu fiz com o Senhor foi de entender a Bíblia. Senhor, eu conheço um monte de coisas. Senhor, eu aprendi um monte de coisa nesse mundo. Me dá a oportunidade de conhecer a Tua Palavra. E naquela semana, lendo Bíblia, também li o livro Conhecendo e Vivendo as Igrejas do Novo Testamento. E percebi que havia algo diferente. Comecei ali a entender que era algo diferente da denominação.
Igreja não é denominação, e denominação não é igreja. E fui revelado de Cristo e a igreja. Efésios 5,32 diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E eu glorifico a Deus que aquilo entrou no meu coração, essa revelação, que muitos de repente aqui precisam buscar mais. Existem muitos irmãos aqui que acham que aqui é mais uma denominação, e não é. É um testemunho diferente, é algo diferente, mas quando é vivido. O nome do livro é Conhecendo e Vivendo as Igrejas do Novo Testamento, a partir da revelação de Deus. Conhecendo e vivendo, nós precisamos viver a igreja, para que isso seja patente. Então, nessa oportunidade, adentrei na leitura bíblica, e o Senhor foi acrescentando algo na minha vida. E 1998, o Senhor me deu mais uma experiência. Aquela mulher que não podia engravidar, aquela mulher que havia sido acometida de um milagre do segundo filho, ela deu luz a mais um filho. Aleluia! E o Senhor me abençoou com o terceiro filho, que demos o nome de Gabriel. E o Senhor é bom. Quando nós damos um passo para o Senhor, Ele faz algo na nossa vida no tempo dele. Em 1998 também, eu era empregado na Artes Bahia, mas os irmãos deram uma oportunidade para abrir uma filial ali na Vila Rubim, e me colocaram como gestor ali, me colocaram como gerente naquela loja. E com 1 mês ou 2 meses ali, eles me fizeram uma proposta para eu tomar conta do negócio, e eu passei de empregado para dono da loja. E eu glorifico a Deus. Com 2 anos de evangelho, o Senhor havia me abençoado com o meu próprio negócio. E o Senhor chama o homem, e com 1 ano de evangelho, neste local, o presbitério confiou em minhas mãos o trabalho, o encargo por um grupo familiar. E eu glorifico a Deus na responsabilidade, no amor que eu tenho com os meus irmãos e as minhas irmãs. Mauri está ali, ó, a panelinha está ali, mas é uma panelinha santa, é uma panelinha que o Senhor tem abençoado a cada dia. E o grupo familiar, ao longo desses 20 anos, o grupo familiar tem sido uma bênção na vida de muitos irmãos. Eu glorifico a Deus, porque não parou por aí. O homem, quando ele dá um passo para Jesus, ainda que as coisas fiquem estreitas, porque o caminho é estreito, mas o Senhor não nos abandona. Em 2003, o Senhor me deu mais uma oportunidade. Ele vendo que somente o comércio talvez fosse insuficiente para mim, Ele abriu uma porta de emprego fixo. E eu comecei ali um período de contrato na Chocolates Garoto, onde em 2005 o Senhor me deu ali a efetivação no cargo de funcionário da Chocolates Garoto. E o Senhor tem me abençoado, porque eu faço daquela loja o meu local de trabalho. Ao longo desse tempo todo, ali na Vila Rubim, o Senhor me usou para levar muitas vidas à presença do Senhor. O Senhor me levou a discipular vários casais. E eu olho para um casal maravilhoso, Everton e Silvana, que fazem parte desse testemunho e estão aqui para a glória do Senhor. E dentre muitos outros, eu quero dizer a você nesta noite: faça do seu local de trabalho um local de evangelismo. E não somente na Vila Rubim, mas também ali na Chocolates
Quando nós temos a Jesus, quando nós temos uma experiência com Jesus, nos dá vontade de testemunhar desse Jesus, de falar das maravilhas que Ele faz. E eu glorifico a Deus que eu tenho também pessoas que se entregaram a Jesus, tiveram a sua experiência com Jesus ali na Chocolates Carola. Glorifica a Deus, porque esse Jesus maravilhoso, Ele vai continuar fazendo algo. Ele tem feito algo. Ele transformou a vida de Joanício, e Ele quer transformar a sua vida nessa noite. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua situação, talvez na visão humana não tem mais jeito. Muitas pessoas não tinham mais uma visão de que eu poderia ser transformado, mas o Senhor tinha um plano de salvação para mim e transformou a minha vida. E eu quero encerrar esse testemunho dizendo a você, desafiando a você nessa noite. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei se você é portador de uma dependência, eu não sei se de repente o seu casamento ele não vai bem, porque ele não transforma somente um alcoólatra, ele transforma a vida de um casamento que não vai bem, ele transforma finanças, ele muda o quadro. E eu quero desafiar você nessa noite. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Eu não sei se todos aqui têm Jesus como Senhor e Salvador, mas eu quero dizer que talvez seja hoje a oportunidade que Deus está te dando.